E as consequências disso atacam diversas áreas, tanto fisicamente, espiritualmente, intelectualmente e psicologicamente. De acordo com o Dr. Luiz Clemente Rolim, que é especialista em clínica médica pela AMB e pós-graduado da Universidade Federal de São Paulo, ele mostra que existem alguns fenômenos psicológicos que podem acontecer aí com as mulheres que cometem aborto. São 3. Primeiro, sentimentos de remorso e culpa, oscilações de ânimo e depressões, choro imotivado, medos e pesadelo. Mas também há as consequências psicológicas diretamente para a mãe, ou seja, a queda na autoestima pessoal pela destruição do próprio filho, frigidez, que é a perda do desejo sexual, aversão ao marido ou amante, culpabilidade ou frustração de seu instinto materno, desordens nervosas, insônia, neuroses diversas, doenças psicossomáticas, depressões e consequências psicológicas nos demais membros da família e problemas psicológicos com os demais filhos, tais como agressividade dos filhos e medo destes que os pais se separem, sensação de que a mãe somente pensa em si. Tudo isso é algo que provém de um artigo científico, então isso não foi tirado, né, da minha cabeça ou da cabeça de quem simplesmente é contrário ao aborto. Não, isso aqui foi retirado de um artigo científico mostrando todas as consequências disso. Ou seja, você gera um impacto, né, na sociedade de mulheres vulneráveis, frágeis, destruídas psicologicamente, intelectualmente, profissionalmente, porque simplesmente elas ali mataram uma criança dentro da barriga. Então, basicamente, tem gerado o impacto de tornar várias mulheres, de fato, em homicidas. E a gente precisa colocar essa palavra, homicídio, porque em 2020, por exemplo, foram 55 milhões de crianças abortadas. E ninguém lembra, né, de não somente ali de que aquela criança ela foi morta, mas esquece, né, de que há uma pessoa por detrás que matou essa criança. Então, na verdade, não sei se foram 55 milhões diferentes, né, de mães, podem ter sido mais de uma criança que uma mãe abortou, mas com certeza é um número absurdo de pessoas que, de um dia para o outro, se tornaram homicidas. Então, depois de ter destruído toda a sexualidade ali daquelas mulheres, você chega ao ponto de torná-las, de fato, ali homicidas. Então, basicamente, essas mulheres, na ânsia, né, de tentar consertar ali um erro, elas cometem um erro ali muito maior, que de fato é um homicídio. Então, em um caso, por exemplo, você pode observar que eles utilizam para poder seduzir as pessoas, colocando a morte da mãe que vai cometer ali um aborto, por exemplo, clandestino. E elas utilizam o argumento de que, olha, essa mãe vai morrer. Mas para pensar, olha como isso é uma relativização da vida, porque elas estão valorizando a vida dessa mãe que está matando a criança, mas não está valorizando a vida da criança que está morrendo. Então você coloca ali uma questão, digamos assim, de morte. Nossa, a mãe morreu, olha só que pena e tudo, tá vendo? Por isso que a gente precisa legalizar o aborto. Mas na verdade, quando essa mãe ela morre, ela simplesmente está tomando ali do veneno que ela própria está querendo para a filha dela. E tudo isso tem um propósito. Isso daí muda por completo aí a sua percepção de relacionamentos. Então dá só uma olhada. Deus criou o homem, criou a mulher com uma finalidade que basicamente é para gerar ali uma outra vida, da continuidade, naquilo que você aprendeu, naquilo que são seus princípios, seus valores, até mesmo ali o amor de Cristo, você passa isso para a sua descendência. Quando você traz o aborto como algo normal, de que matar ali sua criança, você está matando a sua descendência. Então você tem de um lado, né, homens que também ajudam muito isso, né, descaracterizando a mulher, objetificando elas, e do outro lado você tem mulheres que não querem ter a continuidade aí da sua própria vida. Então você destrói aí por completo o conceito de relacionamento. Se for para parar para pensar, se todo mundo, né, se tornar feminista e juntar ali de fato a sua vontade de matar uma criança simplesmente porque você não quer, a gente vai reduzir a nossa humanidade drasticamente, gerar de fato um modelo, um caminho que vai extinguir a sociedade. Se todo mundo quiser aí ter relações sexuais ad eterno, sem ter um filho, a gente basicamente acaba com a humanidade. E é engraçado que algumas mulheres, né, como a Manuela Dávila, como por exemplo a Sâmia Bonfim, que são aí políticas, né, que estão dentro do partido do PSOL, que endossam e apoiam o aborto, elas querem aborto para você, mas vida para mim.